Olá, Motolama na área. Hoje eu vou contar como é que o Japão saiu de uma sociedade feudal no início do século XX e virou a potência industrial que é hoje. Muito trabalho, amiguinho. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas furiosas não entendem a minha Oi, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Hoje em dia, quando se fala em motocicleta, a primeira coisa que vem na cabeça são motocicletas japonesas. Mas como é que isso aconteceu? No início do século XX, o Japão, com toda a estrutura feudal que ele tinha, as estradas eram deploráveis. A introdução dos automóveis e das motocicletas num Japão que era feudal foi um troço bem complicado. Eles tiveram que reestruturar todo o sistema viário e o sistema industrial deles, e ainda adquirir tecnologia. Vamos ver como é que isso aconteceu. O sistema rodoviário do Japão vinha de um período onde quem dominava eram os shoguns, e os shoguns eram chefes militares. E eles, preocupados com o movimento de tropa contra eles dominavam e controlavam as estradas, que eram precárias, exatamente para dificultar esse movimento. Não entendo bem como é que atrapalhava para os outros e não para ele. Lá pelo século XVII, esse sistema era chamado Gokaido. E, como eu disse, era para controlar o movimento de pessoas e de tropas pelas estradas. E com o formato estreito do Japão, a maioria do transporte era feita por via marítima, ou seja, de barco, aproveitando o litoral extenso. As estradas eram utilizadas apenas para transporte de pessoas, que normalmente usavam liteiras, e com isso dispensavam o uso de carroças, e como as liteiras eram carregadas por 2 pessoas a pé, as trilhas resolviam bem. Devia de ser bom de andar de moto lá nessa época, hein? E como as liteiras não tinham rodas, apenas pés, a qualidade das estradas não importava. Até porque nem pontes existiam. As travessias de rios eram feitas com balsas, que tinha um cara lá em pé esperando alguém chegar para atravessar elas. Mas dentro das cidades era comum o uso de carroças para transporte de carga. E para complicar, era proibido andar a cavalo dentro da cidade. Os cavalos só podiam ser usados para puxar carroças. Só em 1867, com o fim do shogunato, que as carroças começaram a circular. Foi nessa época que a primeira companhia de diligências, igual àquela dos filmes americanos, foi fundada no Japão. E mesmo assim era por imigrantes americanos e europeus. Esses imigrantes moravam na região de Yokohama e faziam o transporte entre Yokohama e Tóquio. Com a proibição de andar a cavalo dentro da cidade, começaram a surgir, por volta de 1870, as primeiras rickshaw. Rickshaw é esse tipo de carrocinha puxada por um cara. Isso funcionava como um táxi. Na época ainda não existia Uber. Imagina um Uber de rickshaw, deve ser maneiro. Só fica imaginando onde é que eles iam colocar o frigobar. Com o crescimento da popularidade do uso de rodas, tanto em diligência quanto em rickshaws, as primeiras leis de trânsito foram criadas. Leis como era proibido circular à noite sem ter lanterna. E também ficou terminantemente proibido que as pessoas viajassem sem roupas. Imagina só andar pelado no Japão no inverno. Devia de ser bom demais. E já no ano seguinte, começaram a cobrar o licenciamento dos veículos. Era o IPVA da época. Será que já tinha cafezinho pros caras e vistoria? Para chamar um rickshaw, o cara tinha que assoviar. Não podia fazer sinalzinho, nem podia, ei você, não, tinha que assoviar. E mais ou menos nessa época começou a surgir a lei seca. Era proibido dirigir embriagado. E com a popularização do uso de rodas, as bicicletas chegaram no Japão. E, consequentemente, novas leis regulamentando. Mas ainda assim, a bicicleta passou a fazer parte do dia a dia dos japoneses. Serviços como correio e polícia passaram a usar a bicicleta. Mas apesar disso tudo, as estradas continuavam deploráveis. As estradas ainda eram muito estreitas, uma evolução das trilhas, e ela era tão estreita que impediu que 2 carroças se cruzassem na estrada. Inclusive, vários acidentes começaram a acontecer por conta desse cruzamento de carroça. E ainda para complicar, ainda não existia um ponte, ainda eram balsas. Obviamente que as balsas tinham crescido para poder suportar as carroças. Com o passado recente dominado pelos shoguns, lembra, chefes militares,
o governo ainda tinha uma forte tendência de militarização do país. A filosofia era país rico, exército forte. Mas isso não impediu que a economia fosse crescendo. E como consequência, a necessidade de transporte de bens de consumo para lá e para cá era cada vez mais intensa. Foi nesse momento que as estradas de ferro começaram a ser implementadas no Japão. Devido à utilidade das estradas de ferro na movimentação de tropas, a prioridade do governo passou a ser as estradas de ferro. E as estradas novamente ficaram relegadas a segundo plano. Mas ainda assim, os trens ficaram limitados a cobrir longas distâncias. E o transporte por via marítima ainda era opção barata, mas começaram a ver a importância das rodovias, pois eram elas que levavam da estação de trem até a cidade pequena que o trem não cobria. Por volta de 1903, começaram a surgir os bondes nas grandes cidades. E, obviamente, que os bondes mais bicicleta, mais carroça, o trânsito nas cidades começou a virar mais zona do que já era. Mas esses bondes se limitavam à área urbana. Foi nesse ambiente que começaram a surgir os veículos motorizados. O primeiro veículo motorizado a surgir no Japão foi a motocicleta. Era uma Daimler, igual àquela que eu já mostrei num vídeo passado, fabricada pelo Otto Daimler, lembra que eu já falei? Essa tecnologia foi apresentada ao público japonês em 1896. Essa moto foi apresentada como bicicleta automática, em japonês Jidoji Shitensha. A data que consta da primeira importação de um veículo a motor foi de um automóvel em 1897. Mas o espírito empreendedor do japonês continuava firme. E logo surgia a primeira motocicleta fabricada no Japão. Ela saiu das mãos de engenheiros especializados em teares, chamado Shimazu Nazaro. Esse cara, depois de trabalhar muito tempo com máquinas de teares, ele tinha o conhecimento necessário para fabricar uma motocicleta. Aí ele pediu demissão da fábrica que ele trabalhava e foi trabalhar com o pai. Segundo o próprio Sr. Shimazu, numa entrevista em 1972, os rickshaws que dominavam o trânsito nas cidades só eram utilizados pelos grandes senhores. É aquela velha história da luta de classes, né? Esse Sr. Shimazu já tinha uma longa história. Quando ele tinha 15 anos, participou de uma corrida de bicicleta e ganhou. Mas o que importa é que durante a corrida de bicicleta teve uma demonstração de uma moto. Nesse momento, ele embarcou na jornada de construir uma motocicleta. Ainda na época que ele trabalhava na fábrica de teares, ele foi fazer um curso de especialização nos Estados Unidos. E lá ele teve contato com fabricantes de motocicletas. Quando ele retornou ao Japão, ele trabalhou mais 6 meses nos teares e pediu demissão para ir trabalhar com o pai dele, como eu disse agora há pouco. Então ele criou a Shimazu Motor Research Institute, que era o Instituto de Pesquisa de Motores Shimazu. Com isso, em 1908, com o dinheiro da loja do pai, ele construiu o seu primeiro motor, que era um de 400 cm3, 2 tempos. E ele fez isso totalmente baseado em revistas e catálogos. Eram tempos mais simples. Ou as revistas da época eram muito melhores, ou os catálogos de hoje são uma josta. É. Verdade. Nisso ele comprou uma bicicleta usada, desmontou ela inteirinha, pegou o motor que ele fez e instalou na bicicleta. As pessoas da cidade ficaram admiradas com o que ele fez. Mas o brinquedo não deu muito certo, que rachou todo. Daí o Sr. Shimazu resolveu construir um motor 4 tempos, só que dessa vez ele ia fazer o quadro. Mas como no Japão nessa época tinha dificuldade de tubos, o que ele fez? Comprou várias bicicletas, desmontou e montou elas novamente, formando um novo quadro da moto. A primeira moto foi acabada em 1909 e ele deu o nome de NS, Narazo Shimazu. Mas apesar dos quadros não aguentarem as péssimas condições das estradas, o seu projeto foi um sucesso. E chegou a vender bem no mercado minúsculo para um Japão em crise. O Sr. Shimazu, depois de trabalhar em projetos de aviação e montar outros modelos de moto, o velhinho se aposentou com 80 anos. É mole? Outro caso interessante é o da Miyata Manufacturing. A Miyata originalmente produzia arcos de arco e flecha para o exército japonês. E naturalmente começou a produzir rifles para o exército. Em 1889, um americano que morava na cidade dele tinha uma bicicleta que quebrou. E chegou na fábrica do Sr. Miyata e pediu que eles consertassem a bicicleta.
Esse americano era muito benquisto e o Miyata, numa cortesia, resolveu consertar a bicicleta dele. Afinal, ele tinha tecnologia porque trabalhava com canos para rifles. O americano, satisfeito com o serviço, começou a recomendar o Sr. Miyata para consertar a bicicleta de outras pessoas. O dono da Miyata era o Sr. Eitaro. E com a experiência adquirida mexendo em bicicleta, ele resolveu produzir bicicletas. Eles chegaram a fabricar, nessa época, 100% da bicicleta dentro da sua própria fábrica. Só não produziu os pneus, que na época eram de borracha maciça, porque ele não tinha tecnologia da borracha. Em 1892, o príncipe herdeiro do trono japonês pediu ao Sr. Eitaro que fizesse uma bicicleta especialmente para ele. Com o prestígio do Sr. Eitaro crescendo por conta da bicicleta produzida para o príncipe, a sua produção engrenou de vez. Com as leis de importação japonesa mudando todo dia, as armas importadas passaram a ficar mais baratas do que fabricadas no Japão. Com isso, o Sr. Eitaro resolveu parar a produção de armas e focar totalmente nas bicicletas. Os engenheiros da Miyata começaram a fazer engenharia reversa, comprando bicicletas importadas da Europa e dos Estados Unidos e incorporando essas novas tecnologias nos seus produtos. Essa transferência direta de tecnologia se tornou comum até o início da década de 60. E, consequentemente, as bicicletas japonesas começaram a ficar parecidas com as outras importadas e, como consequência, ganhar espaço no mercado japonês. Em 1910, a Miyata começou a fazer experiência na construção de motores e, com isso, construíram um pequeno carro para experimentar isso. Mas, em 1914, o Sr. Eitaro resolveu importar uma Triumph inglesa e, novamente, fazer engenharia reversa. Isso resultou numa moto 4 tempos de 3,5 HP, que fez sua estreia na exposição Ueno de incentivo à produção. Essa fábrica acabou virando a Asahi, que eu falei no último vídeo, que chegou a importar para o Brasil na década de 30. Nessa época, vários pequenos fabricantes estavam começando a fabricar motocicletas. E essa nova onda obrigou o governo a fazer um reforço nas leis de trânsito e na qualidade das estradas também. Afinal, o aumento do trânsito nas cidades, junto com as péssimas condições das estradas, começaram a quebrar os veículos, que não aturavam as estradas deploráveis que tinham. Nesse cenário, a motocicleta teve um papel muito importante. Com o Japão tentando erguer sua economia, nada mais natural do que criar as condições mínimas necessárias para o crescimento dessa indústria. E aí começa a surgir a relação íntima das competições com o setor de vendas. Em 1919, foi criado um novo Código de Trânsito, obrigando que os motoristas e pilotos tivessem licença, inclusive com a idade mínima sendo 18 anos. E no ano seguinte, o primeiro-ministro sancionou uma lei que todas as estradas deveriam estar asfaltadas dentro dos próximos 30 anos, com a construção de túneis e pontes que não existiam ainda. Com a melhoria dessa infraestrutura, toda uma cultura de passeios que até então não existia começou a surgir. Os vendedores começaram a organizar passeios em grupo. Foi aí que surgiu o motolama? Fala besteira. De início, as importações das motos eram muito mais caras que a importação de carros. Só para citar um exemplo, a importação de uma Brogue Superior, que na época custava em torno de 2.000 ienes, enquanto um Ford T custava 1.900. Era uma diferença. E ainda mais levando em conta que o salário médio de um japonês era de 5 a 7 ienes. Com isso dá para ter uma ideia de qual o tamanho do mercado japonês nessa época. Com o fim da Primeira Guerra, muitos ex-militares, procurando emprego, se enveredaram pelo mundo da mecânica, criando muitos técnicos nesse setor. E como desgraça pouco é bobagem, em 1923 teve um mega terremoto acompanhado de tsunami na região de Tóquio. Esse terremoto destruiu grande parte do comércio de Tóquio. Foi aí que os veículos a motor se mostraram úteis. A rede ferroviária estava totalmente destruída devido ao terremoto. E os carros e motos eram o que estavam fazendo os resgates de vítimas e distribuição de alimentos e cobertores. Com isso, mostrou a importância desse tipo de veículo. O mercado de motopeças cresceu bastante. Foi aí que surgiram vários nomes conhecidos hoje como Showa, Mikuni, Suzuki e outros. Vale lembrar que o Japão, nessa época, tinha um forte enfoque na produção de bens militares. E os militares é que orientavam o rumo da produção civil. Mas voltando às motos, fazer um passeio de moto nessa época era bem mais complicado do que hoje. As estradas em torno de Tóquio viravam um interminável embosteiro. Além disso, os veículos eram frágeis e quebravam, furavam pneu, enguiçavam. Por conta disso, os pilotos novatos eram proibidos de viajar sozinhos.
Mas apesar desses desafios, os japoneses agora podiam passear e conhecer sua região. Para ajudar, várias revistas especializadas apareceram e a cultura do motociclismo cresceu. Foi aí que surgiu o Motolama? E como uma coisa leva a outra, esses clubes que surgiram para incentivar o turismo recreacional e de competição, acabou criando uma cultura sobre motocicleta. Com isso, a demanda de melhores peças de reposição cresceu. E isso levou as concessionárias e revendas a melhorar seus serviços. Isso levou as revendedoras a treinar melhor sua equipe de mecânicos, até mesmo para obter melhores resultados nas competições, que por volta dessa época já atraía mais de 30 mil pessoas para as pistas. Com o mercado chamando, os fabricantes investiram pesadamente nos seus departamentos de engenharia e nos seus maquinários, o que aumentou vertiginosamente a qualidade dos produtos. Entre 1917 e 1936, o mercado japonês cresceu muito, o mercado interno cresceu muito. Em 1930, o piloto japonês Tada Kenzo arrumou uma moto e foi disputar o Tourist Trophy na ilha de Man, perto da Inglaterra. Para quem não está familiarizado, o Tourist Trophy é uma competição que acontece na ilha de Man, que é uma ilhazinha pequena que fica no mar da Irlanda, entre a Inglaterra e a Irlanda. Esse evento, o Tourist Trophy, acontece desde 1907, nas pequenas estradas que contornam a ilha. São 60 quilômetros de estrada, com 264 curvas, onde os caras chegam a 320 km por hora. A pista é conhecida como a mais perigosa do circuito internacional de MotoGP, já tendo causado, entre 1907 e 2016, 255 mortes. Apesar de não fazer parte do Mundial de MotoGP, desde 1976, a prova ainda atrai pilotos do mundo todo para correr em suas estradinhas, que são de altíssima velocidade, atravessando vilas e estradas do interior. O evento todo dura 2 semanas, sendo que a primeira semana é apenas para treino e a segunda para as corridas. Elas são divididas em várias categorias específicas do Tourist Trophy. E no domingo, entre as semanas de treino e de corrida, acontece o Mad Sunday, que traduzido seria Domingo Maluco. É um dia que a pista fica aberta para qualquer maluco que queira testar suas habilidades na pista. Imagina a quantidade de capote que a equipe médica tem que socorrer. Mas voltando ao nosso piloto japonês, o Tada Kenzo, o cara arrumou a moto e foi lá correr na ilha de Man. Na época, é claro que já tinha jabá. Ele foi convidado pela empresa Velocette, porque ele era representante da Velocette no Japão. Deram para ele uma moto que tinha sido o terceiro colocado no Tourist Trophy do ano passado. Como nessa época no Japão as pistas ainda eram de terra, o Kenzo, quando chegou lá, ele estranhou a pista de asfalto. Mas ainda assim, foi lá e fez bonito, chegando em 15º. Mas como não podia passar em brancas nuvens, ele ganhou o apelido de Homem Borracha Indiano. Isso devido à quantidade de tombos que ele levou. Até agora só não entendi o porquê do indiano. Eu acho que era porque ninguém sabia a diferença entre indiano e japonês. E povinho burro. Durante esse período entre guerras, a tecnologia foi crescendo, se tornando independente do desenvolvimento que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. A união entre fabricantes, imprensa, governo, revendedores e público criou um entusiasmo com o veículo que na época ainda era absurdamente caro para os padrões japoneses. Mas isso não impediu que o setor público e o privado focassem nas motos. Mas lá para 1924, logo após o terremoto, como eu disse, que os veículos se mostraram extremamente importantes para a distribuição de gêneros e resgate de vítimas, a sociedade japonesa entendeu que veículos motorizados não eram apenas brinquedo de gente rica. Só para ter uma ideia de como esse veículo tomou importância, em 1923 o Japão tinha 16 mil veículos emplacados. E em 1926, ou seja, apenas 3 anos após o cataclisma, o número de veículos passou para 39 mil, ou seja, quase que triplicou. Com isso, pode imaginar o caos que virou o trânsito nas cidades. Obviamente, novas leis, mais policiamento, aquele padrão que a gente já conhece. Mas, ironicamente, isso incrementou muito a indústria local. Até sinal de trânsito os caras importaram dos Estados Unidos. Nesse atropelo de crescimento, as autoescolas foram reformuladas, inclusive com aulas de trânsito nas escolas. E isso lá em 1933. E aqui até hoje não se fala nisso. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial
e tudo isso teve que ser reformulado. Mas essa história está ficando maior do que eu pensava. Vou ser obrigado a dividir em 2 episódios. Na semana que vem vamos continuar com esse relato de como o Japão se transformou de uma sociedade feudal num país altamente industrializado. Então, me mantenham incentivado dando um like e se inscrevendo no canal. Ah, e não esquece de clicar no sininho para ser avisado com novos vídeos. Então até semana que vem com o final dessa história. Até lá, um abraço, fui! Minha moto